Ei, não tenha medo. Coragem. Daniel 10:19 diz: E disse, não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: Fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. Nesse mundo onde muitas vezes prevalece insegurança e incertezas, onde o sentimento que surge com força muitas vezes é o medo, devemos sim orar, devemos ouvir a voz de Deus. A nossa segurança e a nossa certeza é no Senhor. Em Daniel 10, conta a seguinte história de uma visão que Daniel teve, onde ele é afligido pelo medo, pelo temor e consolado por um anjo do Senhor. Após orar e jejuar com intensidade durante 3 semanas inteiras para compreender uma visão, Daniel recebe o mensageiro que lhe diz que suas palavras ditas com humildade, ei, preste atenção, palavras ditas com humildade foram ouvidas no céu desde que ele iniciou as suas orações. E que maravilha saber que as nossas orações são ouvidas pelo Pai no mesmo momento em que iniciamos, não é maravilhoso? O anjo revela que desde o início da oração de Daniel, ele viera a atuar sobre o rei da Pérsia. Mas durante estes 21 dias, o príncipe da Pérsia lhe havia resistido com tanta intensidade que foi necessário que Miguel, o príncipe dos exércitos do céu, viesse a ajudá-lo a conseguir a vitória. A citação príncipe da Pérsia em oposição a príncipe do céu revela uma guerra espiritual, ali um conflito que se trava nos bastidores dos poderes governantes terrenos e que envolvia futuramente a população e o povo de Deus que estava sob governo do rei persa Ciro. O mensageiro Gabriel ainda diz que quando a influência divina fosse retirada de sobre os governantes persas, viria o príncipe da Grécia, ou seja, Deus. Ele respeita a decisão dos homens em rejeitar a sua influência, mas quando o seu povo, como Daniel, intercede com espírito humilde, todo o céu trabalha em seu favor. Acredite, irmão, Deus entra na nossa luta para vencer. Ele nunca perde nenhuma batalha. Jesus mostrou isso quando provou ser mais forte do que a própria morte. Em Cristo temos a esperança de vencer. Não se canse de orar e nem de buscar. Porém, existem situações que são maiores do que nós, maiores do que a nossa capacidade de interpretar, acreditar ou resolver. E então surge o medo. Nessa passagem, Daniel, que estava confuso anteriormente, sentiu medo, mas que o medo sirva para fortalecer você que me ouve. Como? Quando despertamos a nossa fé. Que situações difíceis não sejam maiores do que a sua fé. Daniel ficou atemorizado diante de uma situação nova, diante da visão. Ele não tinha noção do que poderia ocorrer. A Bíblia conta ainda que existiam mais homens com ele ali naquele momento, mas ninguém viu além dele, ninguém viu como ele, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Daniel então permaneceu, contemplou a visão do anjo, porém, diante do medo, caiu com o rosto no pó, sem sentidos. Mas o anjo o levantou e o fez ficar em pé. O anjo consola Daniel e diz: levanta-te. São palavras de encorajamento. Aqui Deus diz a você hoje: ei filho, eu estou contigo. Eu sou a luz em meio ao caos. Eu sou a tua força. Daniel 10:12. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Deus percebe corações humildes, quebrantados. Ele vê a sua lágrima, ele responde o seu clamor. Logo adiante o anjo diz, o versículo em destaque nessa palavra, Daniel 10:19. Vamos repetir. E disse: não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. Meu amigo, preste atenção nas frases: fale agora, meu Senhor. Ou seja, agora sim estamos preparados para ouvir,
para aceitar, para entender, para receber algo que vem do alto. Na frase "fiquei fortalecido", ou seja, pela bondade do Senhor, os nossos medos eles são sarados, as nossas feridas elas são curadas, a nossa alma ela fica em paz. Daniel esteve pronto então para receber qualquer revelação que o anjo possa fazer, pois ele deixa o medo de lado e simplesmente ele confia no Senhor. Nenhum outro remédio é igual ao favor de Deus plenamente manifestado em relação a nós. Há no texto em Daniel 10 a repetição inclusive da frase "não temas" em 2 momentos pelo anjo. Indica que Daniel deveria recuperar seu espírito, e se isso não pudesse ser feito em um breve momento, que ele pudesse então persistir em recuperar a vivacidade que pode torná-lo um discípulo adequado. Meu amigo, preste atenção, você que me ouve, você está se sentindo cansado? Deus renova as nossas forças e ainda traz revelação. Isaías 40:29, ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Tá se sentindo sozinho? Josué 1:9. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Você está se sentindo fraco, está se sentindo talvez inseguro? Salmos 125:1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Que você que me ouve possa continuar firme em perseverança e oração. Tenha resiliência, creia que Cristo traz a paz e Ele cuida do nosso futuro. Não tenha medo, tenha fé.